Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma solução para a gestão de frota de veículos. Os veículos das empresas são um ativo importante para elas, não só pelo seu valor, como também pelas despesas mensais que você precisa controlar, como abastecimentos, multas, impostos, entre tantos outros. Então, ao longo desse vídeo eu vou mostrar para vocês como essa planilha vem de encontro a uma solução para as empresas. Essa planilha foi feita em Excel com banco de dados Access e é muito prática de instalar e de utilizar, como você vai ver, tá bom? Então vamos lá? Então vou mostrar para vocês aqui o sistema. Ele vem nessa pasta onde você tem o dashboard e a planilha. Você vai clicar duas vezes sobre a planilha e vai aguardar ela abrir então. Então o sistema ele é composto por esse menu, que você pode notar aqui em cima onde você tem as ações de salvar, gravar no banco de dados e listar os dados. E aqui você tem todas as opções do sistema. Então você pode guardar os abastecimentos, manutenções, detalhes, manutenções com os itens, serviços que foram prestados na nota fiscal, manutenções preventivas, troca de óleo, troca de pneu, estacionamentos, impostos, itens da manutenção preventiva, lavações, multas, pedágios, rodízio de pneus, as saídas com o veículo você pode marcar agora, seguros, sinistros, e aqui você tem os cadastros gerais, com os fornecedores, tipo de veículo com combustível, veículo, motorista, cidades, combustíveis, tipos de impostos, tipos de infrações, tipos de serviços e as UFs. E aqui ao lado você tem esse tanto de relatórios aqui. Aqui você tem então 18 relatórios, tá? 18 relatórios mais o dashboard mais um relatório, totalizando então 20 análises que podem ser feitas a partir dessa planilha. Além disso, você também pode colocar ele em rede. Se você colocar uma rede local, você clica nessa engrenagem aqui, ó, e aqui você marca alterar local e marca para um local na sua rede, onde você vai pegar esse banco de dados e assim 2 computadores podem, porque você vai receber 2 licenças, você pode colocar até 2 computadores. Instala um computador local e depois altera aqui o local do banco de dados na rede. Basta clicar aqui e selecionar o banco, tá bom? Se você quiser mais computadores também não tem problema, basta adquirir mais licenças e pode ligar um número de quantos você quiser de computadores ligados no sistema, tá bom? Então vamos iniciar aqui, então você tem um cadastro de veículos. Então no cadastro de veículos você tem aqui o fabricante, o modelo, ano fabricação, se ele está ativo sim ou não, o Renavan, a placa, o emplacamento que vai te dizer quando você está na hora de emplacar, então ele te avisa também, tá? O vencimento do tacógrafo, se estiver preenchido, ele também vai te avisar lá no dashboard que está vencendo o tacógrafo. Tem uma série de indicadores ali que vão te alertar, com relação a essa situação, observação e ação. Então, digamos que eu venho aqui inserir um novo veículo, tá? Então, quando eu venho inserir um novo veículo aqui, por exemplo, você vai digitar aqui e vai colocar os outros dados todos aqui. Bem fácil, tá? Você pode, inclusive, copiar e colar valores. Aqui você tem as listas suspensas que vão te facilitar muito quando você tiver, por exemplo, fornecedor, etc. Então, você coloca a partir dali sem problema nenhum, tá? Então, você só coloca aqui os dados, Diz aqui quando é que é o mês de emplacamento, De 1 até 12, aqui. E aqui nota que ele já ficou com a ação de inserir. Então, você pode colocar quantos você quiser de uma vez, tá? Em massa. Você clica em salvar. E esse dado vai ser gravado diretamente no banco de dados. O código é gerado automaticamente, tá? Então você nota ele aqui na frente. Então esse dado já está no banco de dados e quando eu clico em listar, ele está puxando do banco de dados essas informações. Mesmo que eu apagasse qualquer coisa aqui ou mudasse qualquer coisa, ele está no banco de dados. Então quando eu clico em listar, ele vai retornar de novo a informação que você tem ali. Ok? E caso eu queira alterar alguma coisa aqui, por exemplo, aqui eu mudei a placa, não é essa. E venho aqui e mudo para outra placa aqui do lado, você nota que ele fica com a ação de alterar aqui ao lado, certo? Com a ação de alterar. E daí quando eu clico em listar, em salvar, ele vai guardar essa informação no banco, gravando então a minha alteração de 8 para 7, ou de 7 para 8, ou qualquer coisa que você queira, tá? Então ele guardou. Se eu quiser voltar, você clica de novo quantas vezes você quiser, para todos os itens que você quiser. É muito rápido, tá? Então se eu tivesse várias alterações aqui, também ia funcionar perfeito, tá? Então digamos que aqui fosse 6, aqui fosse 7, aqui fosse 8, tá? Você vê que ele já nota, já coloca como ação alterar, vou clicar em salvar e ele vai gravar direto no banco de dados. Muito rápido o cadastro, tá?
muito prático de você trabalhar com ele. Todos eles seguem essa mesma linha, tá? Facilitando então os seus dados. Então aqui os dados do cadastro de veículos, o cadastro de motoristas você tem o nome, número da CNH, a classificação da CNH, os dados aqui de contato do motorista, região da ele, né? O endereço, etc. Se ele está ativo ou não, o vencimento da carteira, então ele vai te avisar quando está vencendo a carteira do motorista, ele te avisa também lá no dashboard, nos alertas. Além disso, ele também vai te alertar quando ele atingir um número limite de pontos na carteira. E você tem agora também o vencimento do exame toxicológico, tá? Então isso aqui também vai te avisar lá no dashboard. Caso você tenha exame toxicológico nos motoristas, então você pode também colocar no alerta aqui, tá bom? Você tem aqui os detalhes da manutenção, você tem então aqui os fornecedores, né? CNPJ, nome, CEP, cidade, então ele é bastante completo, tem 3 fones, tem um e-mail, 3 e-mails aqui, ação, então é bem prático, como você pode notar, todos eles seguem o mesmo padrão. Aqui em veículo combustível você vai associar qual é o veículo com qual é o tipo de combustível que ele aceita, tá? Só isso, só para ele ficar pronto. E aqui você já pode então fazer os lançamentos de dados, esses são os cadastros principais, né? Você tem ainda cadastro de tipos de impostos, por exemplo, de placamentos, né? Tipos de infrações, por exemplo, velocidade, quantos pontos na carteira. E daí ele já vai, quando você lançar uma infração, ele automaticamente já vai pegar essa infração e já vai computar então esses pontos para o motorista. Tipos de serviço, então serviços que foram prestados, mecânica, funilaria, o cadastro de UFs e cidades que você tem ali que já estão todas cadastradas, as do Brasil, tá bom? Caso queira, pode excluir. Caso você não queira, algumas aqui, pode vir também aqui em excluir. Ó. Clique em excluir e clique em salvar. E ele vai excluir então aquela cidade, aquele item ali. Isso funciona para qualquer item do cadastro. Todos eles funcionam da mesma maneira. Agora voltando aqui em abastecimentos, eu já deixei alguns cadastrados aqui. Você tem a data do abastecimento, o veículo que foi feito o abastecimento, você seleciona a partir de uma lista, tá? Então você tem, é bem fácil aqui, ou digita diretamente. Fornecedor também, seleciona a partir da lista de fornecedores que está buscando daqueles que a gente acabou de cadastrar, né? O tipo de combustível, se é diesel, gás natural, álcool, gasolina. Quantidade de litros abastecidos, o valor por litro, o valor total do abastecimento, o odômetro no momento do abastecimento e aqui o motorista. Você ainda pode cadastrar a NFC, a chave da NFC, tá? Então é bem prático, como eu mostrei antes, para você adicionar esses dados. Aqui em cima você tem um filtro de data, se você não quiser ver todos os itens de um determinado, não quer ver só de um determinado mês, você pode colocar aqui também. Se eu quiser, por exemplo, ver só de janeiro, então eu venho aqui, mudo e clico em listar, você vai ver apenas os de janeiro. E você pode lançar normalmente aqui embaixo, tá? Então se você vir aqui alterar, lançar qualquer informação aqui embaixo, e você pode inserir tudo de uma forma bem fácil. Então você pode vir também copiar e colar. Por exemplo, eu vim aqui, copiei esses dados, pode ser de outra planilha. Colei a informação aqui, ele já pega o inserir aqui no canto, tá? Não é esse aqui. E agora eu posso dar um salvar, e ele vai salvar essa informação direto no banco de dados. Então veio ali e salvou essa informação também direto no banco de dados. Então ele está na sequência, né? Claro que não está na sequência aqui porque tem outros itens que a gente filtrou ali em cima. Vou mostrar para exibir todos novamente. 31/12, listar. Ele vai mostrar esse item aqui embaixo, certo? Número 35. Se eu quiser excluir algum, eu venho aqui em excluir, clico em salvar e essa informação vai ser então eliminada do banco de dados. Perfeito? Você tem também as manutenções. Então nas manutenções você tem aqui o veículo, o fornecedor que foi feito, né? Todos com lista suspensa, bem fácil, que já estão dos cadastros que você fez. O serviço que a gente mostrou antes de mecânica, funilaria, quais você cadastrar, a data em que foi feito, a descrição do serviço, o custo total e a nota fiscal. Então aqui você guarda do mesmo jeito que a gente fez anteriormente e agora você tem também detalhes da manutenção, que é um item que o pessoal estava pedindo muito. Então foi inserido nessa versão 3.0 e aqui você pode colocar também. Por exemplo, aqui nós temos a manutenção 1, né? Mecânica, Felipe e tal, R$200, esse aqui. Então, no detalhe de manutenção, eu fui lá e coloquei. No item 1 de manutenção, eu venho aqui, seleciono qual é o ID da manutenção, daquele item da manutenção lá, por exemplo, item 1, e fui lá e coloquei óleo de motor, tal, quantidade que foi trocado, o valor total, R$200, garantia, 8/3/2022. No item
3 aqui nós temos então maçaneta da porta do motorista, R$ 330. Quais foram os itens que foram trocados aqui? Então quando eu vou em detalhes de manutenção, eu vejo que no item 3 de manutenção foram colocados maçaneta da porta do motorista e mão de obra. Foi R$ 180 a maçaneta e 150 de mão de obra. E aqui você tem a garantia da mão de obra e também do item. Perfeito? Então pode ser tudo consultado bem rapidamente. Aqui em manutenção preventiva você tem os itens de manutenção preventiva. Por exemplo, revisão do freio, revisão geral do veículo. Então tem aquelas revisões também que você tem da concessionária. Você pode colocar todas aqui. Você tem a data do lançamento, então, o veículo que foi feito. Você tem então o item que você revisto, né? Por exemplo, revisão geral, revisão do freio. Quando que é o quilômetro previsto? Então, quando está prevista essa revisão? Ele vai avisar também quando você tem uma revisão marcada ou quando tem uma revisão próxima. Então, ele vai avisar também no dashboard. Isso é muito legal. Aqui embaixo você tem então o quilômetro realizado, quando foi feita essa manutenção preventiva. Aqui ao lado você tem a data prevista e também a data realizada. Esses dois previstos é o que ia acontecer primeiro, ou a quilometragem ou a data prevista, e ele vai te avisar então quando tiver um deles próximo, tá? E aqui quando você marcar a data realizada ou o quilômetro realizado, ele vai então ignorar nos avisos. Perfeito? Então é bem interessante a manutenção preventiva para você manter a saúde da tua frota e evitar manutenção corretiva, que normalmente é muito mais caro. Aqui em trocas de óleo, você tem todo tipo de troca de óleo. Você tem então a data, o veículo, aliás, o motorista, o veículo, o motorista que fez, o fornecedor, o odômetro no momento da troca de óleo, e aqui você tem quando é para trocar o próximo. Então, foi trocado o óleo, quando é que é o próximo? 17.100 é a próxima troca de óleo. Quando que é a próxima troca do filtro de óleo? Quando que é a próxima troca do filtro de ar? Quando é a próxima troca do filtro de combustível e quando é a próxima troca do filtro do ar-condicionado? Então você marca todos esses itens aqui. Esses são de óleo que são bem comuns, né? Então tem um item, um cadastro só para ele. Outros itens você pode colocar na manutenção preventiva, tá? Então se você tiver um outro tipo de óleo aí no teu veículo, você pode colocar na manutenção preventiva também, tá? É só inserir o item ali e colocar ele aqui também, tá? Esses são os mais comuns que todos os veículos têm, então a gente colocou aqui. Em troca de pneu, você tem a data em que foi feito, você tem os itens, então, os pneus que foram trocados e quando vai ser trocado. Então você tem a data que foi feito, o veículo que foi feito a troca, aonde foi o fornecedor, né? Todos eles aqui você pode selecionar, tá? A marca do pneu, a dimensão do pneu, aqui você tem a quantidade que foi trocado e o valor total de cada um dos pneus. Por que estão separados esses pneus, né? Você tem aqui a nota fiscal, 17.000 quilômetros e 57.000. Por que eles são separados? Por causa da marcação de fogo que você pode colocar e você também pode colocar a posição do pneu que foi trocada. Então, normalmente não vai ser trocado 4 pneus de uma vez, vai ser trocado 1, 2. Então, você pode dizer qual pneu foi trocado, pode colocar a marcação de fogo, tá? Pode colocar então a data também que foi trocado e qual é o quilômetro previsto para a próxima troca. Ele também vai te avisar quando ele estiver próximo dessa troca prevista e quando você tiver a troca efetuada, ele vai parar de te avisar, logicamente, tá? Então também é bem interessante você colocar aqui quando que vai ser a próxima troca do pneu, porque ele vai te avisar também essa questão, ok? E aqui você também tem esse controle para saber como é que estão os seus pneus, para saber se não foi adulterado o pneu. Então você tem aqui a troca de pneu, tem os estacionamentos, então todos os estacionamentos, caso você tenha essa questão, você pode lançar aqui também, tem a data de entrada e saída, veículo, motorista que fez e o valor. Em impostos, você tem o veículo, o tipo de imposto, que pega daquela cadastro geral, o valor do imposto no ano, o vencimento e a data do pagamento. Ele também vai te avisar lá no dashboard quando estiver próximo do vencimento. Então esses alertas são muito importantes para você ter uma gestão completa da tua frota, para você não esquecer de repente de pagar algum imposto, de fazer alguma manutenção que seja obrigatória. Vamos lá então. Então você tem aqui os impostos. Item da preventiva são aqueles itens que a gente acabou de mostrar lá, por exemplo, a revisão do freio, revisão da concessionária anual, por exemplo. Lavações. Então você tem a data, o veículo que foi feito, a lavação, o motorista, você tem o fornecedor e você tem o valor que foi feito, certo? Todos eles seguem o mesmo padrão de cadastro,
e o mesmo padrão de filtro aqui acima também. Você tem também o cadastro de multas, então você tem ali o tipo de infração, ele pega do cadastro de infrações, a data que foi feita a infração, o vencimento, o pagamento, o valor da multa, o veículo que tomou a multa, o motorista e aqui aonde ele estava quando foi tomado a multa, qual foi a região, certo? Para pagamento aqui. Nós temos aqui também os pedágios. No pedágio você tem a data, o motorista, o veículo, o estado e a cidade onde foi feito, né? O valor, certo? Então você pode cadastrar também os pedágios aqui para você ter todos os gastos relacionados aos veículos mesmo. No rodízio também é muito importante. Esse aqui é um cadastro para você saber quando está para você fazer o rodízio. O rodízio é um ponto muito importante para a manutenção dos seus pneus. Pneu normalmente é um item muito caro no veículo e ele precisa ser feito o rodízio a cada 10 mil normalmente. Então é importante você ter esse controle. Então você coloca aqui o cadastro do rodízio e no dashboard ele vai te avisar quando tiver que fazer algum rodízio. Então ele te avisa aqui quando estiver próximo da quilometragem. A quilometragem é controlada a partir dos abastecimentos, então ele vai te avisar, opa, chegou no abastecimento de 102.200 do veículo QAP 9876. Então vai aparecer um número lá dizendo que tem algum item, tem algum rodízio de pneu faltando que precisa ser feito, tá? Então você pode cadastrar todos aqui e ele vai te avisando quando for feito. E já cadastra o próximo. Então aqui em saídas você tem então saídas de veículos, por exemplo. Quando que foi a data da saída do veículo, quando foi o horário, na guarita pode ser colocado, né? Qual foi o quilômetro de saída, o data de entrada, quanto é que foi a hora de entrada e quanto é que foi o quilômetro de entrada. O veículo que saiu, né? O motorista e também aqui o destino, para onde ele foi ou qual foi o motivo da saída. Então esse controle também é importante para você também ter esse controle de você saber não deixar o veículo saindo a qualquer momento, a qualquer hora, por qualquer motivo. Você também saber para que saiu aquele veículo, para que horário que foi, quantos quilômetros a pessoa andou com aquele veículo. Então você consegue controlar isso aqui também agora com o relatório de saídas, tá? Então, inclusive, se tiver um responsável pelas chaves, ele pode controlar por aqui. Seguros, então você tem o controle de seguros, qual foi o veículo, qual foi o corretor, qual foi a descrição completa, então, do seguro, você tem o vencimento dele, a data do vencimento, o nome da seguradora, por exemplo, Azul Seguros, que pode ser diferente do corretor, normalmente é, a policy, e aqui o valor do seguro. E ele vai te avisar quando estiver vencendo o seguro. Então, quando estiver perto de 1/3/2023, um mês antes, ele vai te avisar que está na hora de você analisar o seguro, certo? Também tudo isso no dashboard. Então, aqui você tem os sinistros, por exemplo, uma colisão com outro veículo, a data em que foi feito, o motorista, aqui o veículo, o boletim de ocorrência e quando foi o estado e a cidade. Então, você tem também um relatório de sinistros para você saber quando houve qualquer colisão com aquele veículo, para saber o que aconteceu com ele, tem um histórico completo dele e também no motorista, logicamente. Certo? Aqui em relatórios, agora passamos aqui, terminamos então os lançamentos de dados. Você nota que tem bastante lançamentos aqui. Você nota aqui então que você tem 16 itens aqui, só de lançamentos de itens que você controla mesmo, tá? E agora vamos para a parte de relatórios. Aqui em relatórios, então, você tem todos esses relatórios. Você pode clicar aqui em qualquer um e ele já vai aparecer. Por exemplo, abastecimento e consumo. Então aqui abastecimento e consumo você tem então o período, data inicial e final, o veículo você pode selecionar aqui ou marcar todos, o motorista também pode selecionar ele e marcar todos, e aqui o tipo de combustível pode marcar ele ou marcar todos, tá? Quando você clica aqui em listar, toda a informação que você tem conforme o filtro aqui acima, ele vai ser listado então. Você clica em listar e você nota então quanto que ele está fazendo naquele momento. Quanto de quilômetro por litro, quanto que ele está fazendo de litros por quilômetro, quanto de valor por quilômetro, tá? Então você tem todas essas análises aqui. Quanto que ele está gastando de litro por quilômetro, valor por quilômetro e ainda quilômetro por litro, tá? Então ele faz toda essa análise com base no último abastecimento, então ele vai pegar o primeiro abastecimento e pegar o próximo. Então vai fazendo, sempre pegando a partir do último e verificando então quando é que foi a última média de abastecimento. E aqui você tem outras informações como a data, veículo, combustível, litros, todas aquelas informações que você tinha lá, você tem aqui. Interessante de salientar também que todos eles podem ser exportados. Então você clica aqui em exportar relatório e esse relatório é exportado assim, ó, pasta 1,
E aqui você pode fazer o que você quiser, inclusive criar tabelas dinâmicas com análises dessas informações de uma forma muito prática. Basta selecionar eles assim, né? Clica em OK aqui. E aqui você pode fazer a análise que você quiser, tá? Então aqui, por exemplo, quantos litros foi abastecido, qual foi o valor total daquele veículo ali naquele período. Então você pode analisar, fazer resumos disso de uma forma muito prática, muito fácil mesmo, tá bom? Então voltar lá, nosso relatório. Tá? Todos eles podem ser exportados e todos permitem você fazer, por exemplo, tabelas dinâmicas e gráficos para as suas análises. Em estacionamentos você tem então? Estacionamentos, todos eles, como eu disse, você vai lá e só coloca a data ali certinho em cima, clica em listar e ele vai retornar então todos os dados que você tem naquele relatório, de impostos, de detalhes de manutenção, né? Então você tem todos os detalhes de manutenção que foram cadastrados ali com relação ao valor da nota, veículo, quais foram os itens do serviço que foram executados, a descrição do serviço, os itens do serviço. Então você tem aqui todos os itens por nota fiscal. Então todos os itens vão aparecer aqui com relação à manutenção que foi realizada. Então, por exemplo, essa nota tem dois itens, ó, 150 e 180, mão de obra, né? E você tem aqui o número da manutenção que foi feita, certo? Continuando aqui então, você tem aqui as lavações, né? Como eu disse, todos você simplesmente coloca a data ali, clica em listar e ele já vai aparecer para você ali. Manutenções que foram realizadas, certo? Manutenções. Uma coisa interessante também que foi adicionada a esse sistema é esse botão aqui, exibir e ocultar. Você nota aqui que está vazando, né? Está passando aqui do tamanho porque ele não foi previsto esse tamanho. Então você pode clicar aqui em exibir e ocultar e você pode alterar o tamanho desse relatório de uma forma muito fácil. Então agora, apertando esse botão, basta você vir aqui e alterar então o tamanho daquela coluna. Ele permite você fazer essa mudança aqui e ajustar o tamanho da coluna para você. Daí depois você clica de novo voltar, ele vai voltar então para o formato de exibição de sistema, normal como estava antes, perfeito? Todos os cadastros que você tem em todos os relatórios permitem isso, usar esse botão. Tá? Então agora já tem informação ali e ele vai manter então naquele tamanho. Manutenções, motoristas, então é interessante também. Perceba aqui que nós temos esse motorista, o Luiz, ele está marcado em vermelho. Por que está marcado em vermelho? É uma formatação condicional, porque o vencimento da carteira e o vencimento do exame toxicológico desse motorista já venceu, já passou, então ele precisa ser feito. Então ele vai ficar em vermelho assim para você analisar, tá? Ele aparece no relatório, mas também aparece no dashboard, então você não precisa nem ficar olhando relatório por relatório, tá? Mas é importante ver também, tá bom? Então fica mais fácil você visualizar. Aqui é a mesma coisa com relação ao relatório de multas, né? Você tem informação ali. Os pedágios, você pode também clicar em listar e ele vai retornar para você. Os itens da preventiva, então quando ele tem o item da preventiva, já está na hora de trocar, vai te avisar, olha, o quilômetro atual, 17.500, né? Você tem a data prevista 1/2, ele já passou então da data prevista, já estava na hora de ser feita então essa manutenção, a revisão do freio tem que ser feito, tá? Ele fica vermelho. Troca de pneus, você tem listar aqui, ele vai te mostrar também. Então ele está avisando, olha, já passou de novo do quilometragem, tá? O quilômetro atual, o odômetro atual está em 57.458, a troca prevista está em 57.000, ou seja, já passou da hora de trocar aqui os pneus, tá bom? Então já avisava para você também aqui no relatório, então fica bem visível para você. Relatório de rodízios, vai mostrar para você aqui também os rodízios, quanto que era o quilômetro odômetro da troca, o odômetro atual, né? Quilômetro previsto, certo? E aqui quantos faltam para trocar. Então 9.101 falta para trocar, fazer o rodízio desse veículo, tá? Saídas, você tem todas as saídas de veículos que foram feitas, você clica em listar, pega o filtro do período do veículo, quais foram as saídas, por exemplo, do motorista Luiz, você pode filtrar eles aqui, basta você vir desmarcar ali o item e você selecionar o item ali, ok? Em seguros, você tem também todos os seguros dentro daquele prazo, né? Aqui você tem que colocar o vencimento final do seguro ali para ele aparecer, tá? Por exemplo, 2023, vai aparecer aqui para você todos os seguros. Sinistros realizados. Despesas. Isso é interessante, foi criado também um relatório novo, onde você tem todas as despesas do sistema. Então, quando você clica aqui em listar,
você vai ter todas as despesas listadas por veículo. Então você tem a placa, a data que foi feito, o valor total e a origem. Então todas essas informações estão aqui compiladas para você. Você pode vir fazer qualquer coisa com essa informação. Por exemplo, pode vir aqui exportar esse relatório e criar aqui, por exemplo, né, aqui uma tabela dinâmica e montar essa informação da forma como você quiser para você fazer uma análise. Você nota que é muito prático e muito rápido você fazer isso, como eu estou fazendo aqui para você. Estou mostrando para você aqui, pode ser assim, e o valor aqui ao lado, mostrando quanto que foi feito. Você ainda pode pegar a data e botar em cima, por exemplo, e colocar quando é que foi feito para cada um. Daí você pode mudar aqui os agrupamentos, né? Pode mudar aqui também os agrupamentos, pode vir aqui em cima e abrir também um período para você analisar, né? Por trimestre, por mês, daí você faz do jeito que você quiser a questão do agrupamento, tá? Por exemplo, desagrupar as datas, e agora eu vou agrupar, por exemplo, novamente, aqui por meses. Vou dar um OK, e ele vai pegar quanto que foi gasto para cada mês aqui, por tipo de custo para você de uma forma muito rápida, tá? Além disso, você pode ainda inserir slicers, daí você faz o que você quiser, né? O que você precisar. Por exemplo, eu vou pegar aqui e vou analisar apenas um veículo, apenas esse veículo aqui. Você vai ver os gastos dele e analisar da forma como você quiser. Pode criar gráficos, pode fazer do jeito que você quiser essa informação também. Perfeito? Continuando então, nós temos aqui ainda troca de óleo. Você vai te avisar, então, quando tem uma troca de óleo, quando é o quilômetro de troca, quando é o quilômetro atual. Já passou do quilômetro da troca, então ele está avisando para você, fica em vermelho para você. Mas você também tem naquele relatório, como eu disse, no dashboard, depois eu vou mostrar para vocês. Então você tem aqui o relatório de veículos, tá? Aqui você clica simplesmente em listar, ele vai retornar todos eles aqui para você. Você pode pegar os ativos e inativos, tá? Entre os ativos aí, você vai ter as informações aí destes veículos, perfeito? E agora vamos ver então o nosso dashboard. Para ver o dashboard, basta você clicar aqui em dashboard, tá? Ela é uma planilha separada, porque para ele ficar mais leve, então seus lançamentos de informações, você não precisa, daí você pode fechar outra planilha, não precisa mais dela, tá? Pode salvar ou não salvar, tanto faz. Se você quiser ter feito alguma alteração de coluna, pode salvar. E daí você tem aqui o dashboard com as informações. Então você tem aqui a análise, você vai colocar o período que você quer analisar, você tem o filtro de veículos e funcionários, você tem ainda um gráfico que vai mostrar quanto que foi gasto em cada mês. Então você pode clicar em listar, coloca o período aqui em cima, clica em listar, ele vai então carregar essa informação com base naquelas informações que você tem lá do banco de dados, perfeito? Então ele vai lá bem rápido, e já retornou aqui quanto que você tem de combustível gasto em cada mês, de estacionamento, de imposto, lavação, de multa, de pedágio, tem as informações aqui. Os mais vermelhos é o quanto você mais gastou, né? Em que mês que você mais gastou, ele vai ficar mais vermelho assim. E aqui você tem o valor total. Aqui abaixo você tem ainda a análise, você pode vir aqui mudar e analisar quanto que foi gasto de seguro, de manutenção, de abastecimento, né? Que é bem interessante aqui para você analisar. Então você pode analisar todos eles aqui abaixo, ó. Quando você tem análise de gastos, e você pode filtrar eles, inclusive, para saber quanto que foi gasto para cada um desses veículos naquele mês, naquele período, tá? E muda ali embaixo também automaticamente. Perfeito? Então você tem essa análise aí, pode analisar por funcionário também, sem problema nenhum. Mudando lá, então, nós temos o dashboard. Então no dashboard nós temos aqui todos os dados da análise, vou clicar em listar aqui para você ver. Então, caso tenha alguma coisa, alguma situação, ele já vai mostrar. E vamos entender todo o dashboard aqui, então. Então, acima você tem aqui o combustível, quanto que foi gasto no ano com relação ao combustível dentro desse período, né? No ano, 6.989. Quanto que foi no mês atual com relação ao mês anterior. Daí você tem aqui o mês, daí você vai comparar eles aqui, né? Daí você vai colocar o mês aqui e vai analisar quanto que foi naquele mês atual, quanto que foi gasto no mês anterior. E você tem análise de quantos por cento foi feito. Então, verdinho é bom e vermelhinho é ruim. Então, você tem aqui 62% a menos gasto de combustível naquele mês, por exemplo, o mês de janeiro, que é a análise que você tem aqui do lado. E o de cima é o valor total que você gastou no ano. Estacionamento, quanto foi, de imposto, de lavação, de manutenção, de multa, de pedágio e de seguro. Abaixo você tem ainda os alertas. Então aqui você tem alerta de óleo e filtro. Ele vai te avisar quando está na hora de trocar o óleo e filtro. Então ele te avisa, dá uma bolinha vermelha ali,
falta quantos quilômetros, ele vai te avisar que falta, então já está negativo, ou seja, já passou. Aqui você tem uma análise também com um gráfico mostrando quanto que você gastou em cada mês de cada um dos itens. Você vai clicar aqui, ele já vai mudar para você automaticamente. Você consegue analisar então quanto que foi gasto em cada mês de uma forma bem rapidinha aqui. Ao lado você tem ainda os avisos, tá? Então você tem aqui quantos emplacamentos estão vencendo, quantos impostos estão vencendo, quantas multas estão vencendo, quantas carteiras estão na hora de renovar, então ele te avisa, daí você vai no relatório de carteira, você vai saber quem é o motorista. Seguros vencendo, pontos na carteira que já passaram do 14 pontos, tacógrafo, então quantos tacógrafos estão vencendo, quantas preventivas estão vencendo, certo? Já está na hora de fazer. Quantos pneus já passaram do prazo e quantos exames toxicológicos já passaram também do prazo e quantos rodízios já passaram do prazo. Então você tem aqui 11 alertas para fazer essa análise. 11 alertas aqui para te dizer quando tem alguma coisa para ser feita. Então, quando tiver um número aqui, significa que tem alguma alteração, alguma coisa que precisa ser feita na sua frota, alguma manutenção, algum pagamento de imposto, carteira, etc. Tá? Então, todos os alertas são importantes, estão aqui para você. Ao lado você tem ainda os indicadores, então ele vai ter aqui uma comparação do combustível, do estacionamento, imposto, todos os itens aqui. Quanto que você teve com relação ao mês atual, quanto que foi com relação ao mês anterior, né? Quanto é que foi o valor do mês anterior, dos valores aqui. Como é que está um mini gráfico mostrando quanto foi a evolução ao longo do ano. Qual foi o valor máximo de combustível naquele ano, qual foi a média de combustível ao ano, por exemplo, né? Estacionamento, etc., outros itens. E qual foi o valor mínimo gasto ao longo daquele ano ali. Perfeito? Então você tem todas essas informações, todas essas análises de uma forma bem prática, bem rápida aqui dentro do seu dashboard. Ele muda tudo dinamicamente de acordo com o mês que você estiver analisando, ele já vai mudando aqui para você, tá? Tudo bem prático, tudo bem rápido e bem fácil mesmo para você utilizar, e principalmente com esses alertas que vão te mostrar então quando tem alguma manutenção para ser feita, tá? Esse também tem aquela questão de você poder mudar o banco de dados, pode botar em rede também, tá? E ele, como você pode notar, é uma interface muito prática aqui em cima. Só tem os botões aqui, você já tem a análise completa da planilha, dos seus dados, da situação da sua frota. Perfeito? Ok, então ao longo desse vídeo eu apresentei para vocês a planilha de gestão de frota. Você pode adquirir ela aqui embaixo no link, na descrição, diretamente na nossa loja. Você vai receber então 2 licenças que podem ser instaladas em até 2 computadores. Você pode colocar o banco de dados em rede e acessar essas planilhas, também as mesmas informações, compartilhar essas informações sem problema. Pode adquirir diretamente na nossa loja com toda a segurança, com Pix, boleto ou cartão, e emitimos nota fiscal para todas as vendas. O envio é automático para você, você tem 1 ano de atualização e você tem também toda a garantia e suporte sempre que precisar. E o suporte não tem prazo. Perfeito? Bom, então é isso. Se você tiver qualquer dúvida ainda, você pode entrar em contato com a gente pelo chat da loja, também está aqui no link na descrição, pode chamar por ali ou pelos outros canais de atendimento também disponíveis na nossa loja. Perfeito? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até o próximo.